Hebreus 13:8, o que é que diz a palavra? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Está escrito aqui. Ele mudou, igreja? Ele é o mesmo? Será que vocês vão esquecer Hebreus 13:8? Hebreus 13:8. Tente memorizar isso aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo. Igreja, se Ele é o mesmo, por que na minha vida ou na tua vida criamos uma forma de olhar para Jesus como se Ele está só no passado? Ele só fez no passado. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Esta palavra é para nos instigar a nossa fé. Jesus, Ele é com você. Ele é conosco. Há uma dificuldade que nós temos. Há uma cegueira, amada igreja, uma incredulidade no nosso coração muito grande, igreja, a respeito desse versículo. Jesus Cristo é o mesmo. Nunca esqueça que esse Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não está mais fisicamente, Ele está através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que eu tenho batido sempre na tecla, que transporta Jesus sobre a nossa vida. E esse Jesus, Ele tem que estar na nossa vida. E nós temos que estar nele, e Ele em nós. Quem já orou em uma pessoa aqui e a pessoa foi curada de alguma enfermidade? Tem alguém aqui? Você já orou no seu filho e ele foi curado? Ok. A irmã Juscelina também já orou em uma pessoa e a pessoa foi curada. Tem mais alguém? Você já orou em uma pessoa, a pessoa foi curada? Você também? Você já orou em você mesmo e você sentiu a cura? Após acontecer esses sinais, como é que teu coração fica? Fica triste? Como é que se sente uma pessoa a orar por outra pessoa que está doente e a pessoa é curada? O que é que dá no coração? Feliz, alegre, sabe? A gente se sente útil, né? Eu sou útil, Senhor. É muito gostoso. São experiências, né? Que cada um vai pegando experiência com Deus. Meu Deus, Pai, o Senhor me ouviu, o Senhor... É muito gostoso. Imagine isso acontecer todos os dias na sua vida. Mas será que é possível acontecer isso todos os dias na sua vida? É possível. Mas quem já orou em uma pessoa endemoniada e essa pessoa foi liberta? Quem já orou em alguém e houve uma manifestação e... Observe as experiências, né? Porque é mais fácil orar numa pessoa ser curado, ou é mais fácil orar numa pessoa e libertar uma pessoa? O Deus é o mesmo. Você pode, igreja, você pode estender as mãos para um doente, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre vocês. O Espírito Santo está sobre vocês. A palavra de Deus está sobre vocês.
O nome de Jesus está sobre vocês. Mas por que está faltando? Então nós não podemos, de maneira e hipótese alguma, aceitar estar dentro de uma igreja, passar um tempo na igreja e não ter uma experiência com Deus. Tem alguma coisa que está errado, não é Jesus, é nós, igreja. Ele é o mesmo. Então vamos analisar o que Jesus mais fez quando ele estava aqui. O que ele mais fez? Se fosse para registrar todos os milagres que Jesus fez, diz a palavra que nem um livro tinha como escrever tudo, os milagres que Deus já fez. O que mais Jesus fez naquela época não foi curar os doentes. O que mais os discípulos fez naquela época não foi curar os doentes. O que mais Jesus fez naquela época não foi salvar os perdidos. Não foi libertar as pessoas endemoniadas. Foi isso ou não? O ministério de Jesus Cristo era um ministério recheado de milagres, ou não? O ministério dos discípulos também foi um ministério recheado de sinais, ou não? Mas quem é que estava sobre os discípulos? O Espírito? Ok. O Espírito Santo mudou? É o mesmo? Ele tem desejo de curar os doentes? Sim. Ele tem desejo de libertar os demoniados? De salvar as pessoas? O Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo começar a operar os mesmos sinais que ele fazia na vida de Jesus, na vida do discípulo, o que é que o Espírito Santo hoje precisa para que materialize as bênçãos do Pai? As pessoas, os seus servos. Porque Deus está em busca dos verdadeiros o quê? Se tem o verdadeiro adorador, tem também os falsos adoradores. A dificuldade que nós temos, amada igreja, é compreender a palavra à luz da Bíblia. Então Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem eu fui fazer uma libertação, mas foi perigosa. Foi lá no outro lado da cidade. E quando eu cheguei lá, olha que essa pessoa estava tudo certo para que no domingo eu ia mandar um Uber pegar lá no Santo Antônio, na colina, para vir. Mas antes, o diabo tinha manifestado lá e disse: olha, você não vai, as suas pernas são minhas, e você não vai. E durante o dia domingo, eu tinha falado que era domingo de manhã, antes de começar a escola bíblica dominical. E durante o dia, sabe o que aconteceu? Aí ele desce na escada, não sentiu as pernas, que as pernas cruzou lá, caiu e quebrou as pernas. Eu fui lá ontem. Pense a batalha. Pense a batalha daquelas que é que o inimigo, ele é especialista em mentir. Ele é a própria mentira. E se tem uma coisa que mais o diabo faz, é tentar amedrontar as pessoas, é colocar dúvida na mente das pessoas. Você pare e pense, amada igreja, quando nós lemos a Bíblia lá em Mateus capítulo 4, que Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Quem que chegou lá? Ele não chega hoje para a nossa vida? Sim. Ele não mudou também. Assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, os demônios, quando eles foram expulsos dos céus, o estado original deles continua o mesmo. Eles nem envelheceram, nem ficaram mais novos e nem se multiplicaram. Eles que foram expulsos. E eles são os mesmos seres revoltados, que teve a audácia, a ousadia de chegar diante do nosso Cristo Redentor e confrontar com Jesus. Ele tomou a primeira pancada. Ele vai embora, ele volta.
e toma outra pancada, vai embora, volta de novo, vai outra pancada. Ele não desistiu de Jesus, ou sim, desistiu? Imagine a mim, imagine a você, igreja, imagine a mim, imagine a nós, o quanto ele, todos os instantes, está tentando nos derrubar, tentando nos destruir, e nos afrontar todos os dias, colocar dúvida. Você não pode, crente, você não pode. E o inimigo, onde ele tenta me afrontar, afrontando até o nome de Jesus, para tentar me pegar no cansaço. O nosso Deus, igreja, nunca conheceu uma derrota e jamais vai conhecer. Na hora que vocês ou que nós começamos a perseverar na palavra de Deus, a gente ganha ele no cansaço, porque o poder de Deus é soberano, igreja. Eu carrego dentro de mim este versículo no meu coração. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este Jesus Cristo, Ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está dentro de mim, dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem é que você aceitou? Jesus. Quem é Jesus? O Espírito Santo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Aí você vai lá para, nunca esqueça, amada igreja, João capítulo 14:12. Fica ligado, meu irmão. Fica atenado. Vocês serão muito usados pelo poder de Deus. Vocês serão muito usados. Vocês são um instrumento de Deus. Mas é como esse instrumento está no canto. Você jogou aquele instrumento lá no canto para descansar. Vocês são o instrumento de Deus. João 14:12. João 14:12. É João 14:12? Meu Deus. Sim, isso. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? O capítulo, qual foi o livro? Quem lembra? Hebreus o quê? Hebreus 8? O que é que está escrito? Diga lá. Não ouvi. Mais uma vez. Diga aí, Lu. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Será que vão esquecer? Então vamos lá. O livro de João, capítulo 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou ao Pai, porque eu vou para meu Pai. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou o terceiro dia. Aí ele passa 40 dias sobre essa terra. E Jesus desceu, foi isso? Jesus desceu? Preste atenção, igreja. Quando Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, depois que ele ressuscita, passa mais 40 dias aqui. E aí, ele desceu ou subiu? Jesus desceu ou subiu? Isso. Ele foi para onde? Para casa? Porque ele veio de lá. E ele volta. E quando ele voltou para o Pai, quem que ele enviou? O Espírito? O Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo estava por trás de todos os milagres de Jesus. Todos os milagres.
Então Jesus disse assim, volta lá, na verdade, vos digo, que aquele, quem é aquele? Aquele que crê. Aquele que crê. Eu creio. Você crê? Esta promessa é para quem crê. É para todos, mas nem todos crê. Porque nem todos conseguem absorver, entender e compreender a palavra de Deus no seu espírito. Então, para aquele que crê, este que crê aqui, é como se você tirar esta palavra e botar seu nome aqui. Eu creio, Senhor, eu creio nesta promessa. Aquele que crê sou eu creio. O que tem acontecido? Satanás tem tentado colocar dúvida a respeito da tua fé nesta promessa. Aquele que crê em mim também fará a obra. Quais foram as obras que Jesus fez, igreja? Quais foram as obras que Jesus fez aqui nessa? Ele fisicamente, quando estava aqui, Deus homem, o que ele mais fez? Curou, libertou, salvou. O ministério de Jesus foi um ministério de poder, igreja. Sabe por quê? Porque ele é o poder soberano. E ele está dizendo para nós, esta palavra não é mais para os discípulos, igreja. Esta palavra aqui não é mais para Paulo, para Pedro, para João, não é mais para aquele povo. Eles não podem fazer mais nada, igreja. Esta promessa aqui não é mais para os discípulos. Esta promessa aqui, ela é específica hoje, para nós, igreja. E eu não posso entender e compreender que esta palavra aqui foi para os discípulos. Não, é aquele que crê. Porque ele está dizendo que eu vou para meu Pai. E aquilo é como se Jesus falando assim, igreja, observe. Eu fico imaginando. O Espírito Santo, em 3 anos e meio, ele produz na vida de Jesus todos os milagres. O Espírito Santo, quando é enviado sobre os discípulos, o Espírito Santo, com a mesma intensidade, ele começa a operar os mesmos milagres que Jesus fez. Pedro curou, Pedro ressuscitou pessoas, Pedro libertou as pessoas dos demônios. Não só Pedro, mas os discípulos que tinham o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele dá continuidade na vida dos discípulos, aquilo que ele fez na vida de Jesus. E o Espírito Santo hoje, o Espírito Santo hoje, ele quer fazer a mesma coisa. Porque Jesus nos deu essa autoridade, igreja. Aquele que crê fará as obras. Quais as obras? Os pilares, os 3 pilares que mais Jesus atuou foi libertar as pessoas, curar as pessoas, salvar as pessoas, igreja. E por que hoje eu entendo que esse negócio de libertar as pessoas das garras do diabo, isso foi lá no passado, isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso foi no tempo de Jesus. Isso foi no tempo há mais de 2000 anos atrás. Por que a igreja hoje esqueceu esses pilares? Se o Senhor está nos dando autoridade, dizendo: aquele que crê fará aquilo que eu fiz. Eu fiz, eu faço e farei. Por quê? Isso é um desafio para nós, igreja. Eu não posso aceitar de maneira, hipótese alguma, falar de um Jesus, crer em um Jesus que apenas fez e não faz. Eu creio que Ele faz. Ele está em mim. Jesus está em mim.
Espírito Santo está em mim. Isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. Se o Senhor está dizendo que aquele que crê em mim fará a obra que eu faço, e ainda nos dar uma condição de fazer muito mais do que Jesus fez. Igreja, pare e pense, Jesus está à destra do Pai. A destra do Pai, sentado à destra do Pai, não é que a destra é direita, não é que o braço de Deus direito, a destra quer dizer o centro do poder de Deus. Imagine agora o Filho querendo ser glorificado. Imagina o Espírito Santo que tem uma função, amada igreja, de materializar as bênçãos do Pai sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele quer glorificar o Filho. Então o Espírito Santo, ele impulsa o nosso espírito: vai, filho, eu sou contigo, eu sou contigo. Há muitas pessoas que hoje estão marcadas para servir a Deus, mas estão hoje nas trevas. Como um dia nós estávamos nas trevas, mas nós estávamos marcados para servir a Deus. Um dia, muitos aqui estavam roubando, estavam bebendo, estavam prostituindo, mas estamos marcados para servir a Deus. Olha nós aqui, igreja. Sabe por quê? Porque alguém falou de Jesus para nós. Alguém falou de Jesus para nós. Alguém foi o veículo. Alguém foi um instrumento de Deus para nos alcançar. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém jejuou por você. Um dia alguém dobrava os seus joelhos. Quem sabe às madrugadas, orando ao Senhor por você. Essa criança está uma bênção, olha aqui. Veja essa criança aí, porque olha lá. Porque tira muita atenção, sabe? Tira a atenção mesmo da palavra. Acaba. Então, igreja, se alguém nos alcançou, é porque nós estávamos marcados para servir a Deus, estávamos mergulhados nas trevas, condenados à morte eterna. Aí o Senhor envia alguém. Olha a importância de nós sermos esse veículo. Olha a importância de você falar do amor de Jesus. Olha a importância de você ir atrás dos doentes. Crer nesse Deus que está dentro de você. Imagine agora você ora no doente e é curado. Imagine agora você ver uma pessoa que está totalmente atormentado por forças espirituais, e agora você começa a ser um instrumento na mão de Deus para alcançar e libertar essas pessoas que estão nas garras de Satanás. Porque eu creio nesta promessa. Porque eu sei, não é porque somos nós, não é por causa de você, é o Espírito Santo dentro de você. O nosso espírito por si próprio não vai a lugar nenhum, não faz nada. Se a gente for fazer as coisas pelo nosso espírito, amada igreja, será uma vergonha, será um fracasso. Então João capítulo 14 e 12 é para nós, igreja, é para você. Não é mais para a igreja primitiva, não é mais para os discípulos. Se Deus permitisse que os discípulos olhassem agora para mim, para você, para a igreja atual, os discípulos estariam chorando, envergonhados de todos nós. Não, pastor, estou invertendo os valores hoje. Há muitas e muitas denominações que estão trabalhando dentro de 4 paredes, onde há os movimentos dentro de 4 paredes, e estão chamando de poder, de unção. É ou não é? O culto hoje foi muita unção. O culto hoje foi muito poder. Hoje houve a manifestação do poder de Deus. Igreja, quando o poder de Deus se manifesta, o nome de Cristo é glorificado, igreja. Deus não faz nada sem que o nome dele não seja glorificado. E os sinais do evangelho de poder, amada igreja, acompanham aqueles que creem.
Eu preciso mudar a minha mentalidade em relação à palavra de Deus. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais e entender que o evangelho que nós pregamos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é o evangelho de fracasso, é um evangelho de poder. Imagine vocês acordam de manhã e a primeira pessoa que você fala é o Espírito Santo. E você se coloca à disposição do Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, me leva onde tem pessoas que estão aprisionadas. Espírito Santo, me leva onde tem pessoas doentes. Espírito Santo, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para um lazer, mas quando eu voltar, eu quero glorificar o nome do meu Cristo Redentor. Espírito Santo, me leva onde estão essas pessoas. Igreja, o Espírito Santo vai te ouvir. O que mais que o Espírito Santo quer é que você vá aonde estão as trevas. O Espírito Santo não quer que a gente fuja das trevas. O Espírito Santo quer que nós iremos nas trevas, para que a luz que está sobre nós iluminar quem está nas trevas. Se quem está nas trevas, e nós que somos luz, queremos fugir dessas pessoas que estão em trevas, eles nunca serão iluminados. Vocês estão entendendo, igreja? Se você colocar isso dentro de você como um propósito, como um alinhamento com Deus, eu quero ser esse instrumento, a minha família está sofrendo, os meus vizinhos estão sofrendo, no trabalho, eu preciso, o Senhor me capacita. E aí vocês descem para a oração, vocês vão jejuar, vocês vão consertar a sua vida, vocês vão observar aqui, o Espírito Santo vai começar a convencer a você, a produzir fruto de arrependimento dentro de vocês. Você não vai sentir mais bem com o pecado. O pecado vai tornar na sua vida um nojo dentro de você. Você vai ter só um único desejo de glorificar a Deus, exaltar o nome santo do nosso Cristo Redentor. O evangelho vai começar a aparecer na sua vida como evangelho de sinais. Eu não aceito Jesus. Jesus, eu não aceito. Eu não aceito estar dentro de uma igreja e não ter esses sinais na minha vida. Eu preciso ter. Eu vou conversar com o meu Cristo Redentor. Eu vou ter que bater um papo com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, amada igreja, ele tem o maior desejo de mover o nosso espírito, para que nós sejamos um imitador de Cristo, aquele que crê em mim. Vai em Atos capítulo 3. A gente lê a história, lê a Bíblia. Nós não temos que ler a Bíblia como apenas uma história de um passado. A Bíblia, ela é atualizada, ela é vida, ela é poder para aqueles que crêem. Igreja, o diabo não quer que vocês entendam esta palavra. Ele não quer que você compreenda. Ele quer ver você fazer apenas parte de uma denominação, de uma igreja, ser mais um crente, mais um culto, mais uma semana de igreja, mais um ano e uma vida inteira. Não é assim, igreja. As coisas vão ter que mudar em nome de Jesus. Jesus, eu estou parado, eu quero me movimentar na tua obra, eu quero produzir para a tua obra. Você vai ver como vai ser a vida de vocês, igreja. Vamos lá. Peça ao Espírito Santo. Queima meu coração, Espírito Santo. Coloca desejo no meu coração, Espírito Santo. Coloca, Espírito Santo. Eu quero fome pelas almas. Eu quero desejo pelas almas. Eu não quero estar dentro da igreja apenas passar o tempo. Eu não quero estar dentro de uma denominação apenas ter o nome de um crente. Não, igreja. As coisas vão ter que mudar em nome de Jesus. Nós temos um Deus que está conosco. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Pedro e João, ele ia ao templo, a hora nona era 15 horas da tarde. Pedro e João, ele vai ao templo, orar, falar com o Pai, pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, isso que nasceu aleijado. Este homem nasceu aleijado, porque desde o ventre da mãe ele já era aleijado. Ele veio ao mundo.
E as pessoas naquela época, os deficientes, não era igual aos deficientes de hoje. Hoje os deficientes têm benefícios, têm salário, têm ajuda do governo. É ou não é? Se uma pessoa nascer hoje, como nasceu esse homem aqui, eles já estão amparados pela lei, para ter um benefício do governo. É ou não é? Mas naquela época, os doentes, em relação aos doentes de hoje, era totalmente diferente. Primeiro, dentro da lei judaica, quando um filho nascia como esse aí, era humilhado. Era considerado como um intruso, como uma maldição. Como que os pais pecaram. E eles eram rejeitados, humilhados. E esses deficientes, amada igreja, eles não poderiam conviver dentro de Jerusalém. Porque a cultura judaica acreditava que quem nascia do aleijado, cego, manco, era uma pessoa maldita e não poderia ficar dentro da cidade. Teria que morar em vilarejos distantes. E algum desses deficientes, eles ganhavam um salva-conduto do governador lá de Jerusalém, da autoridade, uma permissão para entrar na cidade. Em que condição? Uma placa pendurada no pescoço e outra nas costas. E nesta placa estava escrito a doença que a pessoa carregava para a sua própria humilhação. Quando chegava o final da tarde, eles saíam lá para sair da cidade, compravam os mantimentos para ajudar os outros aleijados que estavam lá. Então, ser aleijado nesta época, igreja, não era fácil. Observe que era trazido um varão, pegavam ele, a qual todos os dias punham à porta do templo. Observe, colocava ele aonde? Na porta do templo. Havia um lugar estratégico, onde havia um movimento de pessoas entrar na igreja, para que as pessoas olhassem aquele aleijado, pedindo esmola, e ele ganhasse o seu dinheirinho ali. Na porta do templo, chamada famosa, para pedir esmola aos que entravam. Aquele homem já havia anos e anos na porta da igreja. Aquele homem, a única sobrevivência dele era pedir esmola. Não tem coisa mais humilhante de que você viver só pedindo às pessoas. Não tem coisa mais humilhante para um ser humano, amada igreja, depender 100% das pessoas. Não tem coisa mais humilhante, igreja, que para você comer um prato de comida, você tem que pedir a alguém. Só sabe quem já passou fome. Só sabe quem já precisou, que já entrou numa situação dessa. Aquele homem todos os dias estava ali na porta da igreja pedindo a sua esmola. Passa aí, meu irmão. Ele, vendo a Pedro e a João, observe este manco em um lugar estratégico na porta da igreja. Aquele homem, quando vê Pedro e João que vinha em direção ao templo, imagine que esse mendigo fez o seguinte: respirou, disse: hoje eu vou ganhar meu dia. Ali vai ter alguém que vai. Hoje o meu pirão está garantido. Aqueles cabras tem pinta que tem dinheiro. Aqueles vão me dar dinheiro. Aquele homem olha com um olhar de pena, né? Um olhar para tentar até convencer o Pedro e João. E Pedro e João, ele entra. Quando chega na porta do templo, e Pedro com João, fitando os olhos nele, Pedro e João fitou os olhos em quem? No aleijado. Olhou. O olhar de Pedro e João não era um olhar físico, era um olhar espiritual. Olhava com o espírito. Olhava com o olhar de Deus. Vendo o tamanho da humilhação daquela pessoa. E Pedro, cheio do Espírito Santo,
Foi o primeiro milagre de Pedro, foi aqui. Depois do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre Pedro e João e os demais estavam ali. Olha o Espírito Santo já começando a agir na vida de Pedro. Olha o que o Espírito Santo fez com Pedro. Encheu Pedro de intrepidez, de coragem. E Pedro olha para aquele homem e diz assim: olha para nós, autoridade, igreja. Esta autoridade do Espírito Santo que nós temos que ter dentro de nós. Ei, Satanás, olhe para mim. Me olhe. Sim, estou te olhando, mas eu não consigo. A luz que está em você é muito forte. Eu não consigo. Porque quem está com você, o brilho é muito grande. Eu não consigo ver você, eu vejo luz. Olha, igreja, é um crente cheio de luz, cheio da presença de Deus, está cheio de luz. O diabo, ele não enxerga a gente, ele enxerga um brilho. O diabo, quando olha para um homem, uma mulher de Deus, ele vê o brilho. Como é que está esse brilho? Como está este brilho? Como está, amada igreja, esta autoridade de Jesus dentro de você? Satanás, ele não vê a nós, ele vê a Jesus, que Jesus está dentro de você. É preocupante isso, amada igreja, quando nós nos colocamos tremendo no meio das lutas, perdendo a fé em Cristo. Mas Pedro e João, ele fala com autoridade: olhe para mim, olhe para mim. Eu não sou qualquer crente, eu não sou qualquer crente, eu tenho uma identidade. No meu sangue corre o sangue daquele que morreu na cruz por mim, Jesus Cristo. Não é que vocês vão sair pela rua dizendo: ei, povo, olhe para mim. Mas eles têm que olhar em nós. Eles têm que ver Jesus. O teu vizinho tem que olhar para você e ver Jesus. Satanás tem que olhar para você e ver Jesus. Porque ele não vê o homem, ele vê a autoridade de Deus que está sobre o homem. Quando ele vai para os confrontos com o homem, ele enxerga a luz de Deus sobre nós. E Pedro diz: olhe para mim. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa material. Aquele homem não esperava receber nada espiritual, ele esperava receber coisas materiais. Você sabia que tem uma classe de crentes que vão às igrejas, que eles estão querendo ver, não é o espiritual, é o físico. Ele quer bênção, ele quer ser abençoado, e quando demora para ser